Em um tempo remoto, antes mesmo das nações iniciarem sua jornada de espalhamentos pelo mundo, existia um lugar pleno de força singular, onde todos os humanos compartilhavam a mesma língua. A unidade que essa língua proporcionava transcendeu as simples palavras e se converteu em uma ambição fervorosa e coletiva. Esse ambiente inspirador alimentava os sonhos de um grande empreendimento, a construção de uma torre colossal que, segundo a crença deles, alcançaria as nuvens e tocaria o céu. Ouvindo-se as vozes repletas de esperança, um clamor de determinação ecoava, formando o coro entusiástico de "Vamos fazer um nome para nós mesmos", que se espalhava entre os trabalhadores e trabalhadoras com um ímpeto contagiante. A concepção da grande Torre de Babel era grandiosa e logo os primeiros alicerces começaram a ser estabelecidos. Era um espetáculo impressionante que deslumbrou a todos os que estavam presentes. O som ritmado dos trabalhadores, das ferramentas e das pedras se entrelaçava como se fosse uma sinfonia de fé e união. Homens e mulheres, sem distinção, participavam ativamente, intercalando nas suas mãos seções de tijolos e do cimento que, camada por camada, moldavam a esperança coletiva de um futuro próspero e harmonioso. Mas, ao longo desse processo mágico, começou a despontar um mistério soterrado nas entrelinhas dessa narrativa épica. A ambição, uma vez nobre, começou a ofuscar o foco original e a essência do projeto. Enquanto a grande Torre de Babel erguia-se sob os olhos da multidão encantada, uma presença divina observava silenciosamente do alto. Deus, em sua infinita sabedoria, via a edificação não apenas como uma simples estrutura física, mas como um reflexo do profundo desejo humano por união. Contudo, conforme ele escutava as vozes que clamavam por reconhecimento e fama, sua preocupação cresceu. Se continuarem assim, nada lhe será impossível, ponderou ao olhar para a torre em ascensão. No entanto, a natureza da ambição que alimentava o sonho não era complementar à humildade e ao amor, e isso preocupava o Criador. Assim, tomou a decisão de intervir nesse projeto que se desvirtuava. Era chegado o momento de confundir as línguas dos homens, de maneira que não se entendessem mais entre si. E assim aconteceu. Abruptamente, os cânticos harmoniosos que uniam os trabalhadores transformaram-se em um clamor de sons ininteligíveis e desesperados. "O que está acontecendo?" gritavam, perplexos e temerosos, ao ver a obra que sonharam se desmoronar perante os olhos deles. As pedras que antes eram atiradas com eficiência e entusiasmo, agora caíam desordenadamente ao chão, e com isso, o povo, confuso e desorientado, começou a se dispersar, levando com eles suas novas línguas, seus sonhos e esperanças arremessadas ao caos. No meio desse tumulto, havia um jovem chamado Eli. Ele era um trabalhador simples, mas portador de um brilho especial nos olhos, transbordando de uma esperança genuína. Quando as línguas começaram a se confundir e a desunião se instaurou, Eli se sentiu desolado. Para ele, a torre não era apenas um monumento físico, mas um símbolo do que deveria ser, um lugar de paz e harmonia. Para Eli, a verdadeira essência da ambição não residia em um projeto grandioso que ostentasse o poder, mas sim na capacidade de reunir as pessoas e promover a solidariedade, independentemente da diversidade que suas novas línguas representavam. Diante de toda a confusão que se instaurou, Eli tomou uma decisão corajosa. Ele se destacou na multidão, levantando os braços em um gesto de acolhimento e paz. Começou a falar em uma língua de amor que ressoava mais profundamente do que qualquer palavra pronunciada. Suas palavras, embora simples, carregavam um poder transformador. "Ouçam, irmãos e irmãs, não devemos lutar. O que realmente importa não é a altura da torre, mas a direção de nossos corações. Vamos encontrar um caminho que nos una e não nos separe." Instintivamente, as pessoas começaram a se reunir ao redor de Eli. Algo na sinceridade, na paixão e na pureza de suas palavras os atraía irresistivelmente. Ele não almejava construir uma torre para exibir poder ou status. Sua visão era erigir uma verdadeira ponte que restaurasse a unidade e o propósito que Deus tanto desejava. Assim, mesmo em meio à confusão e ao desespero, muitos começaram a entender sua mensagem amorosa e conciliadora. A linguagem do coração foi
foi a única que passou a fazer sentido e ressoar entre eles. Enquanto a grande Torre de Babel se tornava um símbolo de desunião e desespero, Eli e seu grupo começaram a edificar um novo sonho, um de entendimento, aceitação e respeito mútuo. A partir daquela desavença verdadeira, não apenas aprenderam a enfrentar suas diferenças, mas também descobriram a beleza da diversidade e a força que ela trazia. Uma nova comunidade emergiu, onde as distinções eram celebradas, não temidas. Cada nova língua representava uma história, uma cultura e uma maneira de ver o mundo. A intervenção divina trouxe confusão, mas a ação de Eli acendeu a chama da escuridão. De alguma forma, as lições resultantes da confusão inicial de Babel se transformaram em uma mensagem poderosa e duradoura. A verdadeira grandeza não reside em conquistas individuais, mas na capacidade de nos unirmos e servirmos uns aos outros, mesmo exatamente no meio das diferenças que nos separam. Era um lembrete constante de que Deus valoriza a humildade, a conexão genuína e o amor ao próximo acima de tudo. Assim, a história da grande Torre de Babel nos ensina que a verdadeira intenção dos nossos corações deve estar harmonicamente voltada para o amor. Por meio da compreensão mútua e da empatia, podemos transcender qualquer barreira. Nossas vozes, quando reunidas, podem ecoar um cântico de adoração à diversidade da humanidade, e essa união se torna a maior torre que podemos construir. Cada interação, cada ato de bondade se transforma em um tijolo que solidifica essa obra. Por isso, lembre-se sempre, a ambição que em um primeiro momento parece nos separar pode se converter em uma ponte resplandecente que nos une, quando guiada pelos princípios de amor e humildade. As promessas de Deus se cumprirão onde houver união e compreensão verdadeira. Portanto, que possamos nos inspirar a tudo fazer para construir pontes e não torres, sempre a partir de um lugar de amor. Ao final, a história de Eli e de sua nova comunidade é a prova de que mesmo nas situações mais desafiadoras, sempre há uma janela de oportunidade. Uma oportunidade que nos convida a olhar além das diferenças e celebrar a unidade que pode surgir dela. Essa mudança de perspectiva é essencial, pois a força que emerge da colaboração e do entendimento mútuo é inauditível. Que possamos sempre buscar essa construção de unidade em nossas próprias vidas, aprendendo a celebrar cada tom, cada voz, cada história que contribui para a tapeçaria vibrante da humanidade. Se você se sentiu tocado por esta história e deseja explorar ainda mais sobre temas de transformação, amor e união, venha fazer parte da nossa comunidade no YouTube. Clique em curtir e inscreva-se para não perder nenhum conteúdo inspirador. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e crescimento. Vamos construir juntos um espaço onde a diversidade é celebrada e o amor é a base de tudo.